Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, num fim de semana intenso para a Igreja Católica em Portugal, marcado pela visita do Papa Francisco a Fátima. Este é o seu Igreja Açores de 14 de maio e a nossa convidada desta edição é Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores e diretora de comunicação do Santuário de Fátima. Vai contar-nos todos os preparativos para este fim de semana de emoções. Mas, para já, a atualidade da Diocese açoriana. O movimento da Mensagem de Fátima, na Ilha Terceira, organizou um momento mariano para marcar a vinda do Papa Francisco a Fátima. Este momento mariano foi organizado pelos jovens ligados ao movimento da Mensagem de Fátima. O padre José Júlio Rocha, diretor espiritual do movimento, destaca a fé mariana que se vive na Ilha Terceira. A veneração, o amor a Maria está patente. As imagens de Nossa Senhora de Fátima estão em todas as casas. Há imensos terceirenses que vão a Fátima. É um número extraordinariamente grande de terceirenses que quando vai a Lisboa, vai ao Porto, vai ao continente, não pode deixar de passar por Fátima. Depois há aquela devoção feminina, há a Senhora dos Milagres, a Sarreta também. Nós temos 2 santuários marianos na Ilha Terceira. O da Sarreta é o maior santuário mariano dos Açores, com maiores peregrinações, e também temos a Conceição, a Imaculada Conceição. Portanto, a veneração dos terceirenses a Nossa Senhora, não apenas Nossa Senhora de Fátima, mas a Nossa Senhora é imensa. São imensas as paróquias cujo padroeiro é Maria nas suas várias incursões. E isto está patente. Nós os terceirenses, somos muito sensíveis, muito sentimentais, muito ligados a uma devoção delicada, digamos assim. E Maria, para nós, os terceirenses, é o rosto de Deus, que Deus emprestou a uma mulher. O diretor espiritual destaca ainda o momento histórico para o país que recebeu o Papa Francisco com um número recorde de fiéis no Santuário de Fátima. Este dia 13 é um dia muito importante na história de Portugal e na história da fé em Portugal. Estamos em pleno centenário das aparições de Fátima e, portanto, o movimento da Mensagem de Fátima sugeriu, sobretudo na Terceira, sugeriu ao Sr. Bispo que também, para além da visita do Papa, com um impacto enorme, a Terceira também prestasse a sua homenagem a Maria e aos pastorinhos neste centenário. Por isso foi sugerido que se fizesse uma vigília de oração mariana, trabalhada, preparada pelos imensos grupos de jovens que ainda tem, e depois, às 9 horas, uma procissão de velas, para a qual foram convidados todas as paróquias e toda a ilha. A iniciativa surge no seguimento da resposta do Papa Francisco ao convite da Diocese para se deslocar aos Açores. O Santo Padre afirmou que não poderia corresponder, mas pediu aos açorianos que se unissem a ele em oração. Em fim de semana, com atenções viradas para Fátima, também em Ponta Delgada se abordou Maria numa conferência na Igreja de São Pedro, proferida por Maria do Céu Patrão Neves. A professora catedrática garante que o momento de reflexão não se destinou apenas aos católicos, já que os valores de Fátima são exemplo para uma sociedade que se quer forte e serena simultaneamente. Maria, hoje, para cada um de nós, cristãos ou não cristãos, é um exemplo intemporal de vida. Maria é aquela que diz sim, que aceita os desígnios de Deus. Maria é a presença constante na vida de Jesus, desde a Anunciação e do nascimento de Jesus até à cruz.
é a mulher que sofre a paixão, a morte de Cristo. Maria é aquela força enorme, gigantesca e ao mesmo tempo mansa, tranquila, serena. É verdadeiramente quem nos pode ajudar na intercessão a Deus Pai e a Deus Filho, é aquela que nos pode ajudar na revolução do amor. E o mundo de hoje precisa tanto de revolução, mas de revolução pacífica, de revolução baseada precisamente no amor, na atenção aos outros, no cuidar, no carinho. Esta mensagem de que é possível ser poderoso, forte, intenso e simultaneamente sereno, tranquilo, pacífico. Maria, Mãe da Igreja e Mãe Nossa, foi o mote do encontro que teve lugar na passada quinta-feira em Ponta Delgada. Para Maria do Céu Patrão Neves, a semana é a mais propícia à reflexão sobre Maria, Mãe da Igreja. É, sobretudo, um evento de reflexão num momento tão especial que nós cristãos vivemos esta semana em Portugal. Estamos, de facto, a celebrar o centenário da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Nesta ocasião vamos ter Jacinta e Francisco proclamados como santos da Igreja e com a presença do Papa Francisco. Por isto, esta é uma semana mariana muito forte, muito intensa para os cristãos. Eu penso que foi em boa hora que também a Igreja dos Açores quis criar um momento para refletirmos um pouco sobre o que é Maria hoje para cada um de nós nas nossas vidas. Não só o seu papel histórico, não só o seu papel na história da fé, que nós cristãos aderimos, mas também no nosso cotidiano, no dia-a-dia, nas nossas ações pequeninas de sempre. Como é que Maria está presente? O encontro foi uma iniciativa do Serviço Diocesano da Pastoral Familiar com o objetivo de assinalar o centenário das aparições de Fátima. 56 açorianos participaram na 5ª Ultreia Mundial de Cursilhos de Cristandade no passado dia 6 de maio. Telmo Sequeira, presidente do Secretariado Diocesano dos Cursilhos de Cristandade, contou ao Igreja Açores as vivências de um dia feliz. Para além de irmos em grupo de cursilistas, que é sempre uma experiência boa, onde quando nos encontramos, pudemos assistir a missas, via sacras, participamos também nas expressões de velas que existem lá no recinto, assistimos ao lançamento de um livro que foi escrito pelo nosso querido Fausto Damas e o Mário Bastos, os quais fazem parte do Secretariado Mundial, aproveitaram portanto, a altura que fazia o centenário do nascimento do nosso fundador, Eduardo Bonin, depois a Ultreia Mundial em si, que foi muito participada, onde podemos ver na Basílica cerca de 9.000 e tal cursilistas do mundo inteiro. Ela estava praticamente cheia. Fizemos algumas visitas também aos museus. Também tivemos a graça de conhecer o cardeal Dom João Davis, que foi nomeado pelo Papa para vir este evento único. E digo único porque na história dos cursilhos de cristandade que nasceram na década de 40 em Palma de Maiorca, esta é a 5ª Ultreia Mundial que se faz. Portanto, já dá para ver como a Ultreia Mundial não é uma coisa assim tanto fácil de organizar. Sob o tema É Hora dos Cursilhos, o encontro juntou elementos de 38 países em Fátima. A 5ª Ultreia Mundial aconteceu no ano do centenário das aparições, que também é centenário do nascimento do fundador do movimento de cursilhos de cristandade. Eduardo Bonin nasceu a 4 de maio de 1917. As Ilhas do Triângulo uniram-se numa ação solidária com Cabo Verde, mais precisamente na ilha de São Nicolau. A iniciativa começou na escola básica e secundária das Lajes do Pico, mas rapidamente contagiou as ilhas vizinhas. Como afirma Olga Pacheco, presidente do Conselho Executivo da Unidade de Educação. Esta iniciativa surge, ou este projeto surge de uma mera conversa entre dois professores da escola, e no âmbito da área da cidadania e da disciplina de religião e moral e disciplina de inglês, da professora Nuna Jorge, a professora Wanda Macedo e o padre Francisco Rodrigues, em conversa
entenderam que seria interessante organizar um projeto desta natureza, e assim foi. O projeto ultrapassou as fronteiras do Concelho das Lajes, estendeu-se aos outros concelhos da Ilha de Pico e até a Ilha do Faial e de São Jorge. Medicamentos, muitos produtos alimentares e alguns bens para a maternidade, o suficiente para um contentor de 40 pés. Mas ainda só conseguiram fazer deslocar um contentor de 20 pés. Nós tivemos imensas dificuldades em desbloquear esta situação, mas felizmente que estamos aqui num momento crucial, que é o momento final deste projeto. Já entregámos a 2 famílias, estamos já a entregar no Concelho de Tarrafal e depois seguiremos para o Concelho da Ribeira Brava. É um projeto no âmbito da escola, na vertente de cidadania, na vertente de levar aos alunos que é importante este exemplo cívico, de não só olhar para si, mas olhar para o outro, que vive ao seu lado e que tem tão pouco, e eles têm tudo. Portanto, também a desenvolver nos nossos alunos, e esta é a obrigação da escola, por isso foi acarinhada pelo Conselho Executivo, é a obrigação da escola, enquanto instituição de educação, levar e sensibilizar os alunos, as nossas crianças, futuros cidadãos do mundo de amanhã, de que a solidariedade, a fraternidade, a partilha não são meras palavras. O projeto intitulado Morabeza, uma palavra do dialeto crioulo que significa calma e tranquilidade, vai permitir que dezenas de crianças tenham acesso a bens de primeira necessidade. É nossa convidada deste Igreja Açores, como não podia deixar de ser, e nesta semana, Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores e também diretora de comunicação do Santuário de Fátima. Antes de mais, boa tarde, Carmo. O Papa em Portugal, do ponto de vista da comunicação, há muito interesse nos órgãos de comunicação social internacionais nesta visita. Boa tarde à Tatiana, e é um prazer voltar aos Açores e ao contacto com os açorianos a partir desta emissão. Há uma enorme expectativa, sempre que um Papa peregrina a algum lugar, é toda a Igreja que peregrina com ele. E, portanto, naturalmente que a expectativa nesta grande peregrinação do centenário das aparições é talvez uma das maiores de sempre, na medida em que é a primeira vez que o Papa Francisco viaja por questões de natureza estritamente pastoral, como peregrino, e ruma a Portugal e a Fátima, e portanto a expectativa que todos nós temos é que seja de facto um grande momento de festa. E é festa desde logo porque estamos a celebrar o centenário das aparições, é festa porque temos o chefe da Igreja Católica entre nós, e é festa porque ele traz consigo a canonização dos pastorinhos, dos beatos Francisco e Jacinta. E, portanto, este será de facto um momento de grande júbilo para coroar este nosso Ano Santo aqui em Fátima. E, portanto, a expectativa é imensa. É imensa por parte dos fiéis, crentes, é imensa por parte daqueles que não creem, mas que admiram o Papa Francisco, e é também um momento de grande expectativa para os órgãos de comunicação social, porque estão certos de que a mensagem que aqui sair será uma mensagem dirigida a todo o mundo. Carmo, convido-a a viajar no tempo até ao dia em que foi convidada para dirigir o departamento e a comunicação do Santuário de Fátima. O Igreja Açores, digamos que apadrinhou também foi um trampolim para esta nomeação. Como é que acolheu este convite? Eu não diria trampolim, porque a ideia do trampolim pressupõe uma certa ideia de carreirismo que eu, de facto, rejeito em absoluto. Eu trabalhei diretamente no projeto Igreja Açores durante 3 anos, afincadamente, pese embora estivesse a meio tempo, digamos assim, porque a minha atividade profissional não era essa, mas empenhei-me de corpo e alma como uma missão e como um serviço à Igreja, a minha participação na comunicação da Igreja diocesana, e naturalmente que quando nós passamos do nada para alguma coisa,
é óbvio que isso projeta, e eu penso que a Igreja dos Açores foi projetada em termos nacionais, e não vou dizer que naturalmente o facto de termos construído e termos sido capazes de construir em equipa um projeto de comunicação diocesana, que isso não tenha tornado mais visível, digamos assim, a Igreja dos Açores junto da Igreja Nacional e, portanto, também da comunicação da Igreja em termos nacionais. E, portanto, neste aspecto, eu diria que sim, o facto de eu trabalhar no sítio Igreja Açores, de eu ter estado em imensos fóruns relacionados com a comunicação da Igreja, que isso ajudou naturalmente a fazer com que Fátima também, ou pelo menos os responsáveis de Fátima, olhassem para mim como uma possibilidade para servir aqui em Fátima. E foi nesse sentido que eu aceitei este desafio. Eu, quando fui desafiada e quando fui convidada para vir para Fátima, eu não conhecia ninguém em Fátima. Eu costumo sempre dizer que sou uma recém-convertida à Fátima, porque, de facto, Nossa Senhora tem um papel muito importante na minha vida, mas eu assumir-me-ia muito mais como uma pessoa próxima de Deus, não é? E, portanto, esta ideia da veneração de Nossa Senhora não era uma questão que a mim se colocasse com uma premência tão grande. E, portanto, deste ponto de vista, eu diria que o desafio que me foi lançado, o convite para vir servir a Igreja, aqui noutro lugar, que é em Fátima, foi de facto muito gratificante e foi sobretudo um desafio que foi considerado como uma missão e como um sinal. Eu costumo dizer, se Nossa Senhora colocou no meu caminho algumas pessoas que me convidaram para vir liderar um projeto de comunicação num momento tão decisivo e tão relevante para a história de Fátima, é porque certamente ela teria qualquer coisa reservada para mim, porque estas coisas não acontecem por acaso. E foi isso que me fez, naturalmente, foi isto que me fez aceitar este desafio. É muito curioso porque eu tinha estado em Fátima uma semana antes de me ligarem, tinha estado nas Jornadas Nacionais de Comunicação da Igreja, e uma semana depois um dos responsáveis pelo Santuário de Fátima ligou-me a dizer-me, olha, se calhar vai achar isto tudo muito estranho, mas nós gostávamos de a desafiar a vir para Fátima. Sabemos que tem família e que isso pode ser um constrangimento para si, porque está de armas e bagagens nos Açores, mas temos acompanhado o seu trabalho no Igreja Açores e, portanto, gostaríamos de a ter connosco. Penso no assunto e se não tiver minimamente para aí virada, a conversa termina aqui. Foi um prazer falar consigo e eu fiquei super surpreendida na altura. E a primeira pessoa a quem eu falei foi ao Dom António de Sousa Braga. E isso também foi, penso eu, um sinal, porque eu não falei com ninguém da minha família antes de falar com ele. Foi a primeira pessoa a quem eu telefonei e disse: Sr. Dom António, eu acabei de receber uma chamada super estranha, eu própria não sei o que é hei de pensar, e precisava que me ajudasse a descodificar isto tudo. E o Sr. Dom António, com aquela simplicidade e com aquela humildade que todos nós lhe conhecíamos e que lhe conhecemos, disse-me: é serviço da Igreja, só tens uma coisa a fazer, é dizer sim. Foi assim que me trouxe até Fátima. Bom, permita-me só, Carmo, discordar quando diz que trabalhava a meio tempo. Carmo nunca trabalha a meio tempo e quando se dedica a um projeto é quase de sol a sol. E, portanto, ainda hoje continua a dedicar-se a mais do que a meio tempo ao Igreja Açores, mesmo tendo todas essas responsabilidades no Santuário de Fátima. Vamos à comunicação internacional, que está de olhos postos em Fátima. Que países é que vão fazer deslocar jornalistas a Portugal? São vários países, há jornalistas de todo o mundo. Nós temos jornalistas franceses, espanhóis, temos jornalistas europeus em geral, alemães, ingleses, franceses, espanhóis, italianos, muitos naturalmente, desde logo aqueles todos que estão acreditados junto da Santa Sé, que habitualmente integram as viagens papais, mas também temos muitos jornalistas latino-americanos, temos muitos jornalistas do Brasil, da Colômbia, da Venezuela, do Paraguai,
até porque vai estar cá também o chefe de Estado do Paraguai. Temos jornalista do SPALOP, temos jornalistas de todos os continentes, eu acho. Nós temos cerca de 2.000 profissionais acreditados, como eu disse há pouco, 2.000 profissionais acreditados aqui na sala de imprensa do Santuário de Fátima, e portanto vai ser uma verdadeira Babel, porque nos vamos aqui tentar todos sintonizar em várias línguas e tentar nos entender sobre aquilo que é essencial. E aquilo que é essencial é nós não divergirmos de duas questões. Primeiro, nós estamos a celebrar o centenário das aparições, e, em segundo lugar, estamos a acolher o Papa Francisco que se faz peregrino, como tantos peregrinos de Fátima, e que vem junto de Nossa Senhora rezar pela paz no mundo. E é talvez uma das mensagens que eu acho que vai ficar desta visita, é de facto a mensagem que ele vai dirigir a todos os líderes mundiais sobre esta necessidade de paz, no fundo confirmando aquilo que Nossa Senhora disse profeticamente há 100 anos aos pastorinhos, que é denunciar os males que afligem o mundo e simultaneamente dizer qual é o caminho que todos nós temos que seguir. E o caminho que nós todos temos que seguir é de facto este recentrar em Deus, e cada um de nós conseguir perceber que lugar é que quer dar a Deus na sua vida. E penso que por aí já podemos então fazer a tal caminhada de oração e de conversão que nos é proposta pela mensagem de Fátima. Carmo, vamos falar de logística. Que dor de cabeça e que exigente é organizar esta vinda do Papa Francisco? É talvez o maior desafio da minha vida em termos profissionais, sem dúvida alguma. Eu já participei ao longo de 30 anos de jornalismo, eu já participei em muitas cimeiras grandes, com imensos jornalistas, com centenas, com milhares de jornalistas, mas sempre estive do lado de lá. Ou seja, sempre estive do lado daqueles que põem defeitos em tudo e que encontram sempre ao mínimo pormenor qualquer coisa para dizer que não correu bem. E eu agora estou do lado de cá, e isso faz toda a diferença, que é eu colocar-me no lugar dos nossos colegas jornalistas, de pensarmos o que é que eu como jornalista preciso numa sala de imprensa, e tentar ir ao encontro de tudo aquilo que eles necessitam, de forma a que as coisas não corram mal e que de facto tenham todos muitas condições de trabalho, que tenham as condições de trabalho necessárias e suficientes para fazer pensar a mensagem. Não tenho dúvidas nenhumas de que vamos ser seguidos por todo o mundo. Devo dizer que o Santuário de Fátima, na sua página online e também na página oficial do Papa 2017, vai transmitir em streaming todas as grandes celebrações, desde a chegada do Papa à primeira oração do Papa Francisco na Capelinha, ao Rosário do dia 12 e à procissão das velas, e também a missa do dia 13 com a canonização. Nós vamos transmitir tudo em direto e vamos estar em direto para muitos dos maiores santuários do mundo, desde logo Aparecida no Brasil, de Lourdes em França, santuários europeus na Polónia e Itália, e isto dá-nos uma enorme responsabilidade a nós responsáveis pela comunicação social, porque isto não é o trabalho de uma pessoa, isto é um trabalho de uma vastíssima equipa. Quando eu digo vastíssima, é uma equipa nuclear de 4 pessoas, a quem se junta um conjunto de voluntários de muito boa vontade, de gente que é conhecedora destes meandros da comunicação social e que nestes dias vai estar cá connosco. Mas dizia eu que é uma vasta equipa, porque é uma equipa multifunções, uma equipa muito elástica e uma equipa muito disponível, em que estamos todos com esta missão de servir a Igreja, em primeiro lugar, e servir naturalmente também o Santuário de Fátima, porque servindo a Igreja estamos a servir o Santuário de Fátima e estamos sobretudo a servir Nossa Senhora. Que aspectos é que estão a ter em conta e que estão a trabalhar, daquelas coisas que passam um bocadinho por entre os pingos da chuva, aquilo que os peregrinos mal vão notar, mas que são muito exigentes em termos de logística? Bom, o nosso trabalho aqui é essencialmente com a comunicação social. Como eu disse, temos 2.000 profissionais de comunicação social, temos
300 postos de trabalho permanentes, com vídeo, com áudio, com capacidade de edição, com internet wireless para todos os jornalistas que aqui trabalham. Temos uma sala de imprensa multilingüe, com as 7 línguas que são faladas no Santuário de Fátima: o português, desde logo, o italiano, o espanhol, o alemão, o polaco, o francês, o inglês. Também vamos ter por cá uma religiosa que é libanesa e que também irá dar apoio em árabe a alguns jornalistas que assim o requisitem. Temos de facto aqui uma preocupação grande em que os jornalistas tenham acesso a toda a informação on time, que tenham acesso a todas as fotografias on time, que possam receber no seu posto de trabalho, sem ter que se deslocar, todas as imagens do host broadcaster, que é a RTP, que vai transmitir para todo o mundo via satélite o sinal desta emissão. E, portanto, o que nós procuramos é que os jornalistas tenham todas as condições de trabalho. Do ponto de vista do santuário, é exponenciar isto para muitos mais milhares de pessoas, uma vez que se estima que o santuário possa acolher, nos dias 12 e 13, cerca de 1 milhão de pessoas. É pelo menos este o número avançado pelas autoridades civis, e atendendo a que nós habitualmente estamos habituados a grandes multidões, e estamos a falar de cerca de peregrinações que têm cerca de 450 mil peregrinos. Imaginamos que com o Papa Francisco este número possa duplicar. Portanto, é imaginar que nós temos que acolher estas pessoas e temos que as acolher aqui no santuário, de forma a que elas tenham, por um lado, as condições necessárias para levar a cabo a sua peregrinação, que possam ver e estar com o Papa Francisco, e por isso temos uma logística preparada no recinto do santuário com ecrãs gigantes que irão retransmitir tudo aquilo que se vai passar nos recintos mais pequenos do santuário, onde estará o Papa, desde a Capelinha das Aparições até o altar do recinto, passando por todos os momentos em que o Papa irá ter com os peregrinos, seja na sua chegada a Monte Real, seja na sua viagem até ao estádio de Fátima e depois no percurso entre o estádio de Fátima e o Santuário de Fátima, que são cerca de 4,5 km, onde ele vai estar próximo das populações, porque naturalmente ele viajará em Papa Móvel, que é descoberto, e portanto será mais próximo o contacto. Portanto, é fazer com que isto tudo funcione, e funcione com a maior das tranquilidades, e que funcione de maneira a que as pessoas sintam que no final valeu a pena, porque foi uma grande festa. E será certamente, Carmo Rodeia, este desafio de tratar a comunicação de um lugar tão especial para os católicos portugueses? É um desafio, mas é também uma enorme responsabilidade e também um enorme privilégio. No fundo, fazer parte desta vasta e multifunções equipa, não só na parte da comunicação, mas em todo o santuário, é de facto um enorme privilégio. O Santuário de Fátima é muito profissional naquilo que faz, sem perder os afetos, sem perder a capacidade de acolhimento, sem perder a disponibilidade para atender bem todas as pessoas que nos visitam. E, portanto, é um enorme privilégio, sem dúvida alguma. Do ponto de vista pessoal, é um grande momento para mim, porque é um momento em que eu posso ser também peregrina do centenário, estando atrás da cortina, no sentido em que trabalho para que os outros tenham aquilo que é necessário para atingirem a sua peregrinação. E depois é uma enorme honra fazer parte desta equipa e ter a possibilidade de servir uma vez mais a Igreja, e de servir a Igreja naquele que é, talvez, o coração espiritual
de Portugal, que é de facto Fátima. Bento XVI dizia que Fátima era o altar do mundo. O cardeal Saraiva Martins, o ano passado, em outubro, quando cá esteve, dizia-nos que além do altar era a cátedra do mundo. Eu diria que aqui em Fátima, neste último ano, eu tenho aprendido muito e tenho crescido muito, não só profissionalmente, mas também como pessoa. E isso talvez seja o mais importante. Bem sei que às vezes falta tempo e falta disponibilidade para a família, e eles têm sido, sem dúvida alguma, os grandes penalizados no meio desta história toda. E agora, falando do ponto de vista estritamente pessoal, têm sido os grandes penalizados de toda esta minha disponibilidade. Mas eu diria que no final todos vamos ficar muito felizes, porque eu acho que as pessoas também sentem em mim uma grande felicidade por estar aqui em Fátima e por ter esta possibilidade de servir a Igreja e de me fazer ao mesmo tempo peregrina deste grande altar do mundo. Carmo Rodeia, há muita gente que usa a crença dos católicos para lucrar em Fátima. É um facto. Águas bentas, velas a preços impensáveis. Há negócio, infelizmente, com a religião. Como é que se lida com esta opinião pública, muitas vezes até hiperbolizada, digamos assim, e com este sentimento de alguma revolta? Como é que se lida com tudo isto? Não é fácil, essa é a parte má da exposição, não é? Porque Fátima neste momento está nos holofotes do mundo, não é? E ainda esta semana toda temos tido as primeiras páginas de praticamente todos os jornais. É óbvio que o negócio, no sentido do comércio em torno de um santuário, não tem mal nenhum. Porque as pessoas gostam sempre de vir e levar uma recordação consigo. Tem que ser sério, não é? Sim, naturalmente, e eu faço minhas as palavras do Bispo de Leiria Fátima, o Sr. Dom António, quando se falou da especulação de preços que existiu em torno não só do centenário das aparições, mas particularmente do mês de maio, por causa da visita do Papa Francisco. O que é necessário, como em tudo na vida, e também no comércio será necessário que isso aconteça, é haver sempre um grande equilíbrio entre aquilo que é razoável e aquilo que é aceitável e aquilo que é honesto fazer-se. E, portanto, como na vida, há sempre pessoas mais honestas e outras menos honestas. E, portanto, há sempre quem procure tirar partido de situações que às vezes não deveria colocar-se nesse aspecto. E, portanto, eu diria assim, o Santuário de Fátima, do ponto de vista organizativo, está muito tranquilo e muito confortável. Nós temos 2 casas onde acolhemos peregrinos e, por exemplo, os nossos preços não aumentam há 2 anos. E são preços absolutamente irrisórios. Relativamente ao comércio que existe em torno do santuário, também não o censuramos no sentido em que percebemos que ele tem que existir. O que pedimos é às pessoas que também tenham o bom senso e tenham a honestidade para saber lidar de forma a que o peregrino que vem a Fátima tenha vontade de vir a Fátima, venha à Fátima, fique bem impressionado e fique com o desejo de regressar. E para isso é preciso haver, de facto, uma grande disponibilidade de acolhimento. E essa disponibilidade de acolhimento faz-se com comportamentos ditos razoáveis. O Papa Francisco é um aliado da comunicação da Igreja? O Papa Francisco é a comunicação da Igreja. Ele é um homem de poucas palavras, mas quando fala, de facto, as palavras dele não caem em saco roto e são uma referência, porque no fundo o Papa Francisco alerta-nos para aquilo que são os problemas essenciais da humanidade e fala uma linguagem absolutamente acessível a toda a gente, fala para as pessoas, e isso é uma vantagem enorme que nós temos, nós Igreja, é termos neste momento na hierarquia máxima, no lugar máximo da Igreja, alguém que sabe falar com o outro, mas sabe falar com o outro não na perspectiva de falar para as massas. Ele fala
todas as comunicações que o Papa faz como se estivesse a falar comigo, falar com a Tatiana, olhos nos olhos. Portanto, ele não fala na generalidade, as palavras dele não são ocas, porque justamente ele tem esta preocupação de falar para as pessoas e fazer das pessoas todos e cada um de nós. E eu acho que isso é a grande vantagem do Papa Francisco. Vamos a ver, o Papa Francisco não mudou nenhum dogma da Igreja. Quando hoje nós dizemos assim, com o Papa Francisco é tudo diferente dentro da Igreja. É diferente porque o protagonista é diferente. O Papa Francisco é um homem simples, que vem de uma igreja simples, de uma igreja pobre, e que nos ajudou a mudar também a visão da Igreja. Nós, a partir do Vaticano, estamos muito habituados a ver uma igreja muito eurocêntrica, e o Papa Francisco descentrou-nos a igreja, permitiu-nos ver a igreja com outros olhos, uma igreja pobre, uma igreja que vem do outro lado do mundo, como ele próprio se auto-intitulou logo quando se assomou à janela na Praça de São Pedro, no dia em que foi nomeado, em que foi nomeado e eleito Papa. Ele dizia, os cardeais foram-me escolher no outro lado do mundo, eu vim lá do fim do mundo. E quando ele disse isto, disse ainda outra coisa, que foi, rezem pelo Papa Bento XVI, mas também quero que rezem por mim, porque eu, acima de tudo, sou o Bispo de Roma. E, portanto, isto fez com que o Papa Francisco, ou melhor, a ideia que nós temos do Papa, se alterasse um pouco. Alguém que pede aos outros para rezar por si mostra uma enorme humildade, mostra uma enorme proximidade. E eu penso que são estas duas características que fazem o Papa Francisco um fenómeno de comunicação, acrescida naturalmente ao conteúdo, em que ele nos transporta para uma mensagem evangélica, que é cada vez mais uma mensagem atual, que é cada vez mais uma mensagem desafiadora e que nos coloca a questão fundamental. Numa sociedade com tantos problemas, em que há tantas desigualdades, em que há tanta exclusão, como é que nós conseguimos olhar para o outro como um próximo? E, no fundo, é isto que o Evangelho nos desafia, é isto que Jesus de Nazaré nos desafiou há 2000 anos. E, portanto, eu acho que é isso que torna encantadora a mensagem do Papa Francisco, explicada com uma enorme simplicidade, que é comunicar com o outro, olhos nos olhos. Carmo Rodeia, a canonização de Francisco e Jacinta colocou ainda mais holofotes neste centenário das aparições? Utilizando uma metáfora popular, eu diria que era a cereja no topo do bolo. O processo de canonização decorria há 65 anos. Portanto, foi um processo bastante longo, desde logo porque a Igreja nunca tinha canonizado crianças não mártires e, portanto, os beatos Francisco e Jacinta, eu atrever-me-ia a dizer já São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, Santa Jacinta, vão ser de facto os dois santos mais jovens da Igreja. E, portanto, fazê-lo aqui em Fátima é também tem um significado acrescido. Eu diria assim, desta maneira, o Papa Francisco, ao decidir a canonização de São Francisco e de Santa Jacinta Marto em Fátima, releva e sublinha a importância que ele próprio, como um Papa extremamente mariano, dá a este lugar no contexto da Igreja. Em segundo lugar, com a escolha de Fátima e com a canonização de Francisco e de Jacinta, no fundo, o Papa Francisco também confirma uma verdade que foi contada há 100 anos por estes dois pastorzinhos, por estas duas crianças humildes, que com a sua verdade, com a sua autenticidade, contaram este enorme milagre que foi o milagre das aparições. Carmo, a última questão, porque o nosso tempo voa quando estamos neste espaço de entrevista. O que é que se sente e o que é que se vive durante esta semana em Fátima?
uma grande agitação, poucas horas de sono e sobretudo, uma enorme dor de cabeça, esperando que, por um lado, tudo corra bem e que tudo passe depressa para ver se nós conseguimos chegar a bom porto. Toda a gente anda a dormir pouco aqui na sala de imprensa, porque toda a gente está naturalmente metida em 1001 tarefas, mas vivemos uma enorme expectativa e partilhamos todos uma enorme alegria, que é a de fazermos parte desta equipa, não só fazendo com que esta peregrinação, que é a primeira do centenário, a primeira grande peregrinação internacional aniversária do centenário, fazer com que esta peregrinação, dizia eu, corra muito bem, mas que também consigamos todos estar à altura deste nosso desafio e das responsabilidades que outros em nós depositaram através de uma enorme confiança e esperando que Nossa Senhora nos ajude a alcançar o dia 14 com saúde e com, sobretudo, um sentido de missão cumprida e com um sentido de serviço cumprido, mais uma vez, ao serviço da Igreja. Carmo Rodeia, boa sorte para o fim de semana que se aproxima e que a segunda-feira chegue depressa, que chegue em paz e que sejam dias memoráveis e inesquecíveis. Obrigada por aceder ao nosso convite para vir aos nossos microfones, não aos nossos microfones físicos, mas através de videoconferência. Obrigada por ser a nossa convidada nesta edição. Só assim fazia sentido neste Igreja Açores. Eu é que agradeço a possibilidade de voltar ao contacto dos açorianos. Espero ver muitas bandeiras açorianas aqui no recinto de Fátima, como de resto é habitual. Ainda a semana passada tivemos aqui cerca de 60 açorianos no movimento dos cursilhos de cristandade, com a 5ª Ultreia Mundial, e foi de facto um enorme privilégio ter estado uns momentos com eles. E espero também encontrar muitos açorianos aqui, peregrinos de Fátima, correspondendo a esse grande apelo que o Papa Francisco fez quando escreveu ao Dom João Lavrador, dizendo que lamentava não poder ir nesta peregrinação aos Açores, mas que deixava um apelo para todos os açorianos rezassem com ele pela paz no mundo. É isso que todos nós vamos fazer aqui. Muito obrigada, Carmo Rodeia. Esta semana o especial destaque para o centenário das aparições em Fátima. Na próxima semana o Igreja Açores terá especial destaque nas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Nós regressamos no próximo domingo. Até lá, boa semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.